Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, então, a gente começa um novo projeto de leitura aqui no canal com o livro da psicologia. Da mesma forma que eu fiz com a playlist do livro da filosofia, toda vez que eu terminar uma parte desse livro, eu volto aqui e converso com vocês sobre o que eu achei sobre ele, sobre as ideologias, sobre os autores, referências, enfim, nós vamos ter um bate-papo sobre esse livro, que é uma forma de incentivar vocês também a fazer essa leitura e buscar as fontes que aqui são expostas. De antemão, eu quero dizer que eu não vou ter nenhuma periodicidade fixa para fazer esse projeto, mas volta e meia um vídeo novo sairá com uma nova parte para vocês. Para quem não acompanhou meu projeto Livro da Filosofia, eu vou estar mostrando ao longo do vídeo como esse livro é composto, né? A diagramação dele é muito interessante porque ele mostra sempre a biografia dos autores que são citados, né, nas devidas partes, e também mostram obras, diagramas, referências, é muito interessante. A primeira parte, então, são as raízes filosóficas, onde o livro irá comentar justamente sobre a origem da psicologia no cunho filosófico. Antes desse texto, ele também traz uma introdução geral, mostrando todos os pontos-chave do caminho até a psicologia que a gente conhece, e tudo como foi composto desde 1649 até 1895. O ponto-chave que a gente observa para a psicologia foi a abertura do laboratório na Alemanha em 1879. Como a gente deve supor, a filosofia ela serve como matéria-mãe de diversas ciências e a psicologia foi uma delas. A filosofia ela teve certa evolução a partir do século XVI até o século XVII, onde ocorreu o Iluminismo, ou a Era da Razão, que também culminou na Revolução Científica. Sempre na introdução desses livros a gente vai ver uma cronologia sobre fatos que culminaram, né, que foram importantes para o desenvolvimento de determinada ciência e também um textinho básico com tópicos relacionados a isso. O primeiro autor que a gente vai saber sobre nas raízes filosóficas é Galeno, então vejam que sempre tem um diagrama, sempre tem fluxogramas, a biografia do autor, então a diagramação do livro é bem legal e interessante para que a gente não abandone. Mas antes disso a gente vai falar um pouquinho sobre René Descartes, que foi um filósofo e também um matemático que trouxe o pontapé inicial para se pensar na psicologia, que seria: corpo e alma são distintos? Para ele, sim, e foi isso que motivou o estudo de outros conceitos como livre-arbítrio, desenvolvimento, aprendizagem e personalidade. O René Descartes diz que há uma alma racional nessa máquina. Ele propõe a teoria de que alma e corpo são seres, coisas distintas. E aí fica essa pergunta no ar: cérebro e mente são iguais? Para mim, mente e corpo estão interligados, mas eu nunca havia pensado na teoria de que mente talvez não fosse igual a cérebro, que o cérebro seria uma coisa mais ampla, né, um macrossomo, e dentro desse microssomo estaria a mente, ou vice-versa. Então, para o Descartes, a mente é quem comanda o corpo, que seria a máquina que responde a comandos feitos por ela. Já o Galeno expandiu a teoria de Hipócrates com a teoria de 4 humores. Essa teoria determina um certo equilíbrio que vai dizer pra gente o tipo de personalidade de alguém e, consequentemente, vai determinar certa propensão das pessoas a terem determinadas doenças. Os 4 tipos de humores são melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. É o que Galeno chama de os 4 temperamentos da personalidade. Achei muito interessante, porque é como se uma mistura, né, um punhado de cada um desses humores vai tornar a pessoa que você é e o modo que você reage a determinada situação, onde certas pessoas têm um comportamento mais passivo em relação a algumas coisas, outras são mais agressivas e impetuosas. Então é muito interessante essa teoria. Já o Johann Friedrich Herbert, se não estiver falando incorretamente, diz que conceitos tornam-se forças quando resistem uns aos outros. Então, para esse pensador, ele dizia que ideias favorecidas ficavam na nossa consciência, enquanto ideias desfavorecidas iam para a nossa inconsciência. Percebemos coisas e armazenamos na memória, mesmo sem ter a consciência de que o fazemos. Quando a gente vai utilizar propriamente essa coisa, né, quando é algo que favorece para seu acontecimento, que a gente pode ter uma solução plausível, essa determinada coisa fica na nossa consciência, outras são jogadas para o fundo do inconsciente. Então, o Johann disse que o inconsciente é um depósito para ideias fracas ou subjugadas, aquilo que não
tem uma probabilidade grande de acontecer, ou aquilo que a gente não vai resolver naquele determinado momento, ou então conexões, ideias que a gente simplesmente tem, mas que descarta. Para ele, ideias antagônicas resistem uma à outra e tornam-se forças conflitantes. E é nesse conflito de forças que vai gerar o que é consciente e o que é inconsciente para nós. Já esse autor aqui, que eu não vou dizer para vocês o nome, nem vou tentar pronunciar, diz para nós sermos quem realmente nós somos. Ser quem se é realmente é, na verdade, o contrário do desespero. Então, esse Soren, vamos chamar ele de Soren, né, para facilitar, ele traz a autoanálise como ferramenta para entender o problema do desespero. No texto sobre esse autor, a gente recebe que ele idealiza o desespero como uma contradição, uma força contrária que nós sempre vamos ter ao não aceitarmos nossas ideias, nosso eu interior. Então a gente está sempre buscando ser algo que a gente não é. É aquela velha história que o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o nosso, e nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, e por isso essa sensação geraria o desespero, e uma forma de evitar isso seria aceitar livremente quem realmente somos e saber conviver com isso. Os graus mais profundos de desespero derivam de uma aguda consciência do eu, aliada a uma profunda aversão por esse eu. É avassalador o desespero de um homem que quer se afastar de si, que não possui a si mesmo, que não é ele mesmo. William Bundt vai dizer pra gente que a vida mental começa com o início da vida. Ele também vai dizer algo muito interessante sobre a psicologia, que seria um conceito, na verdade, onde a psicologia é o estudo científico da vida mental. Essa parte aqui eu achei sensacional. É do William James. Sabemos o significado de consciência, contanto que ninguém nos peça para defini-lo. Sabe aquelas coisas, aquelas palavras que a gente sabe o significado prático, mas se a gente pergunta para nós mesmos ou para alguém, essa pessoa nunca vai saber responder? Como seria o que é consciência, o que é amor, o que é alegria e coisas do gênero. William James é irmão do autor Henry James e ele pertence a uma família influente e abastada de Nova York. Foi ele quem criou os primeiros cursos de psicologia experimental que deram origem a outros cursos em diversas universidades por todo o mundo. Para ele, a consciência é um rio que flui continuamente. Ele iniciou a análise da consciência. Para o William James, fatos em si não são verdadeiros, apenas são crenças verdadeiras, aquelas consideradas úteis por quem acredita nelas. Ou seja, nada é verdade, nada é mentira, tudo depende do ponto de vista que se é analisado e da pessoa que está narrando aquele fato, se ela acredita como verdadeiro ou não. Achei isso muito bom. Coisas pensantes, reflexivas, que levam a gente a ter pensamentos sobre algo que parece óbvio, são muito interessantes. A consciência é o que o cérebro faz para controlar um sistema nervoso que se tornou complexo demais para se autorregular. Vamos falar agora do G. Stanley Hall. O Stanley falou que a adolescência é um novo nascimento. E eu poderia pular facilmente esse autor, né? Mas eu achei algo muito interessante onde ele encontrou sobre a curva da desesperança. O Stanley foi o primeiro a estudar a adolescência e diferenciar a infância da fase adulta, né? Aquilo que era criança para aquilo que era adulto, ele achou um meio termo para isso, que seria a adolescência, essa fase de transição. Então essa curva da desesperança ele vai mostrar, definir, caracterizar a susceptibilidade de alguém ter depressão. Ele mostra que são processos que acontecem com todos nós e que tem picos em determinadas idades e regressões com o passar do tempo. O início dessa curva se dá aos 11 anos, o pico aos 15 e o declínio aos 23. Então estou declinando. Além disso, ele teve uma influência, né, um conhecimento com outros autores. Ele estudou 4 anos com William James e trabalhou na Alemanha com William, e no sobrenome está aparecendo na tela. Outra coisa muito interessante é o que o Hermann Ebbinghaus, talvez, fala sobre esquecimento. Para ele, esquecemos 2/3 do que aprendemos nas últimas 24 horas. Pura verdade. Ele também vai dizer que o ato de recordar envolve associação. Eu costumo falar que a associação envolve analogia e faço muitas todos os dias. Então agrupamos coisas ou ideias por semelhanças, por categorias, e através delas a gente tem como ter uma memória mais ativa e recordar mais coisas ao mesmo tempo. E ele fez testes com ele mesmo para chegar a essa conclusão de que a gente esquece com muita facilidade e chegar a propor coisas que farão com que a gente esqueça com menos
facilidade. Então ele percebeu que tendia a esquecer com menos rapidez as listas que passara mais tempo memorizando e que a reprodução do que foi memorizado era melhor logo após o aprendizado. O Alfred Binet falou que a inteligência individual não tem uma quantidade fixada. O Alfred Binet foi quem criou a escala Binet-Simon, que é o ponto inicial do QI. Essa escala vai ser um método para classificar e não quantificar a inteligência dos indivíduos. E através da classificação dessa escala Binet-Simon, a gente tem uma idade mental do ser humano. E aí é que chegamos naquele ponto da ciência, onde sempre acontecem bizarrices, onde pessoas utilizam algo já feito para aprimorar, que assim a gente pode chamar, e levar para o lado ruim da coisa. Então o Henry Goddard, através dessa escala, ele sugeriu uma esterilização compulsória para erradicar pessoas com mente debilitadas. Porque como a inteligência seria algo hereditário, uma vez erradicadas as pessoas burras, elas não transmitiriam essa burrice para os seus sucessores. Já o Lewis Terman, ele identificou crianças voltadas para o mercado de trabalho através dessa escala criada pelo Binet. Então, ele definiu quem tem uma tendência para ser subalterno e quem não. O Pierre Janet diz que o inconsciente vê os homens por detrás das cortinas. Essa é uma ideologia muito interessante também. Novamente, vai puxar a questão do consciente, do inconsciente e, nesse caso, do subconsciente. Para o Pierre, existia uma dissociação entre fatos traumáticos que um ser humano passou, onde duas consciências iriam dominar a mente de determinada pessoa. Aquela velha história do consciente, do subconsciente, algo que a gente quer esquecer ou não quer ser lembrado, vai para o subconsciente, como o Pierre denominou. Então, o subconsciente seria responsável pelo comportamento incomum ou perturbado de alguém. E daí geraram pesquisas sobre estados induzidos de hipnose para saber o que essas pessoas com comportamento estranho ou perturbado tinham em seu subconsciente, o que aconteceu no passado que elas não lembravam, mas estava guardado a ponto de causar esse mal-estar no presente. Freud preferiu não utilizar esse termo de subconsciente, ao invés disso se chamar de inconsciente, dizendo que a dissociação seria um mecanismo de defesa universal, onde a gente sempre particiona as ideias do nosso cérebro para que a gente não fique com algo traumático que vai nos prejudicar. Bom, gente, então foi isso que eu tinha para mostrar para vocês, para falar um pouquinho da minha impressão de leitura, o que eu pude tirar e dialogar com vocês sobre o livro da psicologia. Eu espero que não tenha ficado confuso ou que não tenha ficado muito vão e que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Se tiver algo a acrescentar, comente aí embaixo e inscreva-se no canal. A gente se vê então no próximo vídeo. A próxima parte desse vídeo será sobre o behaviorismo respondendo ao ambiente. Um forte abraço e até mais!